Olá, amigos e amigas, espectadores do nosso programa, do nosso podcast Reflexões Jurídicas. Estamos aqui reunidos com a doutora Larissa, o doutor Felipe e o doutor Medina para apresentar para vocês uma devolutiva sobre todo aquele caso relativo à ofensa à honra e às prerrogativas da doutora Larissa. Sejam muito bem-vindos para este episódio. Doutor Medina, suas considerações iniciais, por gentileza. Felizmente, após quase 4 meses de angústia, a doutora Larissa teve a sua honra restabelecida. Não é mesmo, doutora? Sim, após um longo período, tive minha honra restabelecida e me sinto aliviada. Doutor Felipe? São 4 meses que uma injustiça perpetuou aqui na cidade de ofensa à advocacia de Guarulhos, que não precisava se nós tivéssemos uma conduta mais efetiva da nossa ordem dos advogados quando for buscado. Exatamente. E todos aqueles nossos amigos que acompanham as nossas redes sociais, o Spotify, YouTube, TikTok, Instagram, tiveram essa plena consciência de toda essa repercussão gigantesca que teve o caso. Mas saber que fizemos parte da solução nos deixa muito mais confortáveis e saber que o nosso programa, de uma forma direta, deu voz e cara para esta denúncia. Doutor Medina, por favor, nos diga como o doutor participou se envolveu com todo este caso e qual foi a sua atuação para que, junto com todos os demais, alcançássemos o sucesso na solução dele. Na verdade, Cícero, nós percebemos na nossa última conversa que o que a doutora precisava era de uma devolutiva. Esse sentimento de angústia que ela estava tendo já há quase 4 meses, na verdade, se consistia numa omissão. O que o cartório fez? Qual foi a providência que a OAB tomou? Nos reunimos após aquele nosso bate-papo e formulamos uma petição ao cartório. Uma petição simples, na verdade, apenas pedindo uma devolutiva. O tabelião, de uma forma muito cortês, marcou uma reunião essa que estivemos presentes, eu, o doutor Felipe e você também, e vocês perceberam que, na verdade, aquele sentimento da doutora poderia ter sido amenizado caso a devolutiva imediata tivesse sido dada a ela. Por quê? O tabelião nos disse que ele tomou sim as providências administrativas cabíveis naquele momento. Ele aplicou sanções trabalhistas no escrevente, mas sentimos ali também que o próprio escrevente ele estava arrependido com aquela postura. Não foi isso, doutor? E é justamente o doutor Medina, doutor Cícero, doutora Larissa, estivemos reunidos naquele cartório para tentar objetivar uma resolução de algo que ficou pendente há mais de 4 meses. Doutora Larissa procurando também apoio, união da classe para a gente conseguir encontrar um eixo aí que pudesse amenizar, né? Não vou dizer isolar, mas amenizar essas dores que ela sofreu no exercício profissional. E lá dentro daquele cartório, fomos recebidos pelo tabelião e conduta essa, doutor Medina, que já poderia ter sido resolvida há tempos, já que estivemos reunidos em outro momento dentro da OAB com presença da direção e presidente de comissão, e não foi resolvida. Então, naquele momento, com a nossa presença, tivemos um êxito, e que isso confortou, em partes, o sentimento da doutora Larissa. Muito bom. Excelente, doutor Felipe. Então, sejam bem-vindos e nós vamos apresentar para vocês agora o desenrolar de todos esses fatos. Doutor Medina, por gentileza, conta para nós como é que foi as tratativas perante o cartório e como é que se chegou a essa resolução. Nós fomos muito bem recepcionados pelo tabelião do 2º cartório de notas aqui de Guarulhos. Realmente ele deixou claro que aquela conduta era incompatível com a conduta de qualquer servidor público. Mas uma coisa muito importante, Cícero, que eu senti foi a humildade do escrevente. Como qualquer ser humano, ele reconheceu o erro. Naquela conversa com o tabelião, e o tabelião já havia conversado com ele, inclusive já havia até tomado as providências administrativas
que a doutora não sabia, mas havia sido tomado, tanto o tabelião como o escrevente, eles se comprometeram a formular uma declaração pública de retratação. Uma declaração deixando claro que a doutora Larissa estava no exercício da sua profissão, deixando claro que ele não estava no dia bom, acabou se excedendo, acabou se equivocando, algo que pode acontecer com qualquer ser humano. É uma atitude que é incompatível? Sim, mas ele foi humilde em pedir desculpas para a doutora Larissa, tanto em uma declaração pública lavrada pelo cartório, como também em um áudio, nos termos do áudio anterior. Doutora Larissa, essas justificativas, esse pedido público de desculpas, atendeu à sua necessidade? Com certeza, né? O sentimento que eu tinha era de impunidade e uma omissão absurda quanto ao OAB Guarulhos, uma vez que nós procuramos, nós nos reunimos e passado 4 meses eu não tive nenhum retorno. Então, agradeço o trabalho dos doutores que se prontificaram de ir e tiveram essa resolutiva positiva. Foi muito nobre a atitude do escrevente em se desculpar publicamente, ele gravou o áudio, né? Então, eu acho que isso mostra realmente a vontade de resolver a questão e reconhecer o seu erro, né? Todos nós somos passíveis de errar e ele reconheceu. Talvez não precisasse de tomar as atitudes que nós tomamos, de expor o fato, mas graças a isso que nós tivemos a resolutiva desse problema. Excelente, doutora. Então, a doutora acaba de mencionar que o escrevente, né? Sim. O escrevente, ele também mandou um áudio com um pedido público de desculpas. Então, para nós sermos justos, doutora, como nós colocamos aqui neste programa o áudio do escrevente, aquele áudio desrespeitoso à sua honra, nós gostaríamos também de dar voz pública e para este pedido de desculpas. A doutora faria a gentileza de colocar o áudio para nós, por gentileza? Doutora Larissa, boa tarde. Aqui é o José Luiz, o Júnior, segundo cartório de notas de Guarulhos. Eu queria novamente reconhecer que eu preferi palavras de baixo calão no dia 4 de março, né, de 2024, ele vai ter realizado com a senhora Cícera Nova de Produção da Advocacia, e peço desculpas por ter causado essa situação, me retratando por tudo que eu falei e pelo que a senhora passou de lá para cá. Então, sinceramente, peço perdão e permaneço à sua disposição para o que a senhora precisar. Obrigado, doutor, e me desculpe mais uma vez. Cícero, eu gostaria de deixar muito claro aqui que vários colegas acabaram me procurando depois do nosso último episódio e a sua grande maioria só elogiou a conduta desse escrevente. Todos dizem que é um servidor público que sempre tratou as pessoas com urbanidade. Infelizmente, nesse dia, talvez, ele não estava num dia bom. E ele errou. E, obviamente, que toda ação tem uma reação. Inclusive, vocês presenciaram a conversa com o tabelião e ficou definido que realmente a doutora Larissa havia tido a sua honra ofendida e, por conta disso, chegamos num acordo que seria destinado, inclusive, um valor a título de indenização por esta ofensa. De uma forma muito nobre, a doutora Larissa disse: eu não tenho interesse em qualquer quantia financeira, já que chegou-se nesses termos que esse valor de indenização, de reparação, seja destinado para 2 instituições de caridade aqui do nosso município. A doutora indicou quais instituições, doutora? A Asbrad, né, que tem um trabalho incrível, e a Assembleia de Deus Guarulhos, que também faz um trabalho social excepcional. Parabéns, viu, doutora? Parabéns. Eu acompanho de perto o trabalho da Asbrad, né? Todos sabem que eu sou um grande líder nesse movimento de defesa das vítimas, por conta dos casos que eu já atuei no decorrer da minha carreira. E eu sou testemunha de que a Asbrad tem um trabalho muito efetivo aqui no nosso município, um trabalho de proteção de mulheres e crianças, adolescentes que são vítimas de violência. Então, meus parabéns, doutora. Eu quero também deixar muito claro aqui
os meus sinceros agradecimentos ao Mauro, tabelião do 2º cartório aqui de Guarulhos, ao José Luiz, conhecido como Júnior. Depois eu tomei conhecimento que trata-se de um ex-aluno também da FIG, um rapaz que todos gostam dele, e ele teve uma atitude muito nobre. Errou, reconheceu o seu erro e se retratou. E eu diria que tão nobre quanto o pedido de retratação é o pedido do perdão. A doutora Larissa perdoou, Com certeza. se sente justiçada por esse abuso contra a sua honra, e não vamos esquecer quanto às prerrogativas também da doutora Larissa, tendo em vista que ela estava no exercício da sua função como advogada, representante da sua cliente. Agora, doutora Larissa, nós tivemos então a solução do caso administrativamente perante o cartório. E nós também mencionamos no nosso bate-papo da primeira entrevista sobre a atuação da OAB. A OAB deu uma devolutiva para a doutora depois dessa repercussão gigantesca nas nossas redes sociais? Não tive nenhuma devolutiva, não recebi nada. Se não fosse o trabalho aqui dos doutores, talvez esse caso não tivesse sido solucionado e eu não tivesse conhecimento de que o tabelião já tinha tomado as medidas cabíveis. Se me permite, doutores, eu gostaria de fazer também aqui uma justiça. Após o nosso episódio, eu percebi que alguns oportunistas aqui do município começaram a atacar a comissão de prerrogativa aqui da OAB Guarulhos. Em momento algum foi dito aqui no nosso podcast que a prerrogativa não havia tomado uma providência, e sim que a OAB não havia tomado providência. Por quê? OAB Guarulhos. A reunião se deu com o presidente de uma comissão e com uma diretora da OAB. Como todos sabemos, o normal de uma reunião dessa é que seja lavrado uma ata e seja destinado para a comissão competente para tratar daquela matéria. Eu recebi uma ligação do antigo presidente das prerrogativas, um grande amigo, um ex-aluno também da FIG, e ele me disse que ele, na condição de presidente, não havia sequer tomado conhecimento desse fato. Isso é um absurdo. Ele também teve esse sentimento. Então, eu quero deixar muito claro aqui. Não foi omissão da comissão de prerrogativa. Foi omissão da direção que estava representada por uma diretora nessa reunião e do presidente da comissão que lhe assistiu. Agora, doutor Medina e colegas espectadores, o doutor Felipe nos narrou de uma forma clara na primeira entrevista que chegou a haver uma reunião por um representante da OAB, o representante do cartório também, a doutora Larissa e o doutor, para buscar uma solução para aquele problema. E então aqui, pela fala do doutor Medina, doutor Felipe, eu estou vendo aqui um problema de comunicação vertical, porque se os doutores apresentaram a denúncia para a OAB mediante uma direção, presume-se que dentro de uma comunicação do organograma de comunicação interna vertical seja redirecionado para a respectiva comissão. E quando o doutor Medina diz que sequer chegou à comissão de prerrogativas do caso, então nós me parece que temos um problema administrativo estrutural sério. Doutor Felipe, o que o senhor me diz desse episódio, tomando como base aqui a declaração do doutor Medina? Se observarmos, doutores, a situação ela está amparada em o quê? Em assistência e acompanhamento. Porque se a OAB tivesse acompanhado o desfecho de apuração junto ao cartório de notas, como ali naquele momento também tinha sido dito que iriam fazer, além de tomar as providências administrativas internas, talvez a doutora Larissa já teria informações das medidas aplicadas pelo cartório, né? Então, a gente percebe uma falta de comunicação interna da OAB terrível. Terrível, porque imagine que direção não conversa com comissão de prerrogativa, que não conversa com demais comissões, e isso quebra ali o entendimento de defesa, né? Então, o advogado novamente fica vulnerável. Então, o que nós temos aqui de resolução?
de maneira nobre, de todas as partes, pelo cartório, pelo escrevente, pela doutora Larissa, com o seu reconhecimento, com a sua aceitação das desculpas, a sua forma de lidar, inclusive com a apuração de despejo financeiro e fazer doações. Ou seja, a gente percebe que essa é a advocacia de Guarulhos. Uma advocacia forte, uma advocacia nobre, uma advocacia que só precisa ter mecanismos para se trabalhar. E aí, o que a gente tem na minha conclusão com isso, doutor Medina? Que se nós não pontuarmos esses pequenos detalhes, vamos dizer assim, que acontecem no nosso dia a dia, de maneira efetiva, isso vai crescendo. E aos poucos a nossa advocacia vai enfraquecendo perante a sociedade. Então não foi em vão nossa abordagem. Nunca será em vão defender detalhes. Por quê? O escrevente, como admitiu, pode errar. Todos nós podemos errar. O importante é reconhecer o erro e não praticar mais. Por quê? Porque amanhã, doutora Larissa, doutor Cícero Medina Felipe, estaremos no cartório, estaremos no fórum e esse escrevente, esse servidor lembrará das atitudes e não praticará mais. Então, o que nós precisamos para deixar nossa classe forte? Cada ponto, cada detalhe, fazer o que nós fizemos, nos unirmos, irmos adiante. Hoje nós fizemos enquanto colegas, a doutora Larissa, mas quem deveria fazer de fato era a nossa instituição. Eu percebo que essa desvalorização da advocacia perante a nossa sociedade se deu ao longo do tempo justamente em face dessas omissões. Percebam como é fácil você resolver um problema como o da doutora Larissa numa simples conversa. Ela ficou sofrendo ali por quase 4 meses, angustiada com essa agressão verbal, coisa que nós resolvemos 2 ou 3 dias após a publicação da nossa entrevista, de uma forma amigável. O cartório queria isso. O cartório estava precisando que alguém lhe procurasse para que ele pudesse dar essa resposta. Doutora Larissa, não concordamos com essa atitude do nosso funcionário. Perceba que uma simples atuação que deveria ter sido adotada lá naquela conversa inicial ou dias após, Aquela primeira reunião. com a instauração de um procedimento, Como foi prometido, né? Foi prometido na ocasião. Exatamente. então tudo poderia ter se resolvido. Então essa omissão da nossa instituição, nesse caso, tomara que não apareça outros, né? Isso que faz com que a nossa classe seja desvalorizada. Então, fica aqui a mensagem. A mensagem para todos que nos assistem. É imprescindível que abusos não sejam deixados de lado. É imprescindível que a ordem ela atue em defesa da advocacia. E não apenas voltadas para interesses de determinadas camadas de pessoas que estão ligadas à instituição naquele momento político. É imprescindível que fique uma mensagem para todos, que toda ação tem uma reação. Mas aquele que erra, ele tem a oportunidade de reconhecer o seu erro e de se retratar. E me parece evidente, doutores, que a instituição, como nós aqui falamos, todos nós falamos, ela tem que ter este canal. Ela tem que ter essas relações públicas. Então, imediatamente, a comissão não precisaria estar lá se você tivesse uma relações públicas para fazer um primeiro contato com a doutora Larissa, com o cartório, com os envolvidos, e ali tornasse possível uma solução como aquela que nós demos, no bate-papo. Não, por favor. Na verdade, teve isso. Teve. Na verdade, a doutora Larissa, o doutor Felipe, eles se reuniram com o presidente de uma comissão. E mais, com uma diretora da OAB Guarulhos. Então, essa comunicação teve. Ela levou detalhes e detalhes do ocorrido para o presidente. Ela tem provas no WhatsApp dela de conversas trocadas onde o presidente dessa comissão demonstra sua indignação. E ele
segundo a senhora me disse, se comprometeu a adotar uma providência que até hoje a senhora não teve. Formalizei um e-mail ainda, para deixar claro, eu formalizei um e-mail e segui as orientações que o presidente passou para a gente. Então, o que a OAB Guarulhos pediu, nós fizemos. E mesmo assim não tivemos a devolutiva. A gente percebe, doutores, que o meu modo de enxergar a gestão, e aí os doutores que têm muito mais bagagem, experiência do que eu, pode dizer se estou certo, estou errado, ou essa visão está correta. O meu modo de enxergar a gestão, quando a gente toma conhecimento de um fato como esse, ainda que nós tenhamos que ter boas relações com cartórios, com juízes, com diretores de fórum, nós teremos que apurar naquele momento a gravidade da ofensa. Em outras palavras, dizendo, quando nós temos um dos nossos exposto, ofendido, com perdão da palavra, primeiro nosso. Então, assim, nós precisamos entender isso na hora. Quando foi apurado na direção, a direção deveria voltar ao diretor, o estabelhão do cartório, dizendo, doutor, é um absurdo isso acontecer. Nós tomaremos providências efetivas para a gente poder melhorar isso, para poder analisar. O que não foi feito, por quê? Porque fica naquela questão da cordialidade apenas. E ser cordial é uma coisa, mas passar, vamos dizer assim, pano para a ofensa é outra. É aquela coisa, né, doutor? Somos amigos de várias pessoas que ocupam vários cargos. Eu sou amigo de juízes, sou amigo de promotores de justiça. Agora, se eu estou investido no poder de representante da ordem, desculpa, aí não é o fulano que é amigo do cicrano, aí é um defensor da nossa instituição pleiteando o que de direito para um filho daquela instituição. Então, esse chamado deixa disso não pode se aplicar em dirigentes da ordem. Então, agora nós gostaríamos que a doutora Larissa fizesse as suas considerações. Aliás, vamos deixar a doutora Larissa por último. Eu gostaria de começar com o doutor Felipe. Doutor, as suas considerações, por gentileza. A gente considera aqui, para finalizar esse episódio, com resolução. Resolução de um caso que chegou até nós. Mas existem tantos outros que nós não temos conhecimento, e talvez a ordem tenha, mas talvez não tenha sido resolvido também. Então, o que nós entendemos aqui, doutor? Que cada ofensa que um advogado ou uma advogada sofra no seu exercício profissional é uma ofensa para a classe inteira. Então, quando nós tivemos naquele vídeo que repercutiu, viralizou, comentário dizendo agora o advogado é estrela, agora o advogado não pode ser ofendido, agora... Não pode. Porque o advogado está defendendo a cidadania. Porque o advogado está defendendo você que está comentando que o advogado não pode ser ofendido. Então, quando nós temos um advogado ou uma advogada no seu exercício profissional ofendido, nós não podemos achar que isso mas é ser humano, vai ser ofendido mesmo. Não vai. Nós temos que ter uma ordem dos advogados aqui em Guarulhos, que não deixa um ponto passar batido. Nós precisamos ter uma ordem efetiva e não uma ordem de fazer festinhas. Perfeito. Doutora Larissa, por gentileza. Agradeço mais uma vez o trabalho dos doutores. Graças aos senhores eu consegui ter essa devolutiva positiva. Nós falamos bastante da omissão quanto ao OAB Guarulhos. Realmente é lamentável, porque eu busquei o auxílio do meu órgão de classe e eu não tive resposta. Isso é muito sério. Eu tive a coragem e tenho os amigos aqui presentes para contar. Aqueles que não têm condição, que não conhecem, que estão começando na advocacia, são prejudicados, são traumatizados pela falta de suporte da OAB. Bom, mais uma vez, obrigada. Agradeço mais uma vez ao Mauri e ao escrevente que se prontificaram de pedir desculpas em público e estou muito feliz com a resolutiva aqui desse caso. Obrigada mais uma vez. De qualquer forma, eu vejo aqui como positivo. E eu gostaria de deixar aqui a minha mensagem final a todos que nos assistem, em especial aos advogados e advogadas de Guarulhos. O que a OAB tem feito por você? Um grande abraço a todos. Continue nos seguindo nas nossas redes sociais. Estamos lá no Spotify, no TikTok, no YouTube e no Instagram. Vocês serão sempre muito bem-vindos. Até a próxima!